Prezados ouvintes, esse é o projeto Ciência é Vida. As principais áreas do conhecimento abordadas neste projeto são as ciências da natureza, que compreendem os campos da física, química e biologia, e matemática e suas tecnologias. O projeto Ciência é Vida também está presente no LinkedIn e no Spotify. Nos sigam lá. Hoje nós trouxemos uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ano base de 2020, na área de matemática e suas tecnologias. Esta questão é a questão de número 144 da prova amarela. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que o trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para o segundo reabastecimento, é alternativa A, 13, alternativa B, 14, alternativa C, 17, alternativa D, 18 e alternativa E, 21. Observe então que nós estamos trabalhando na área de matemática, mais especificamente na regra de 3 simples, já que eu tenho uma relação direta entre os números de quilômetros percorridos e o consumo da motocicleta em litros. Relembrando que a regra de 3 ela pode ser simples e composta. A regra de 3 ela é um artifício matemático utilizado para determinar o valor de uma incógnita, quando são representados duas, no caso da regra de 3 simples, ou mais no caso de regra de 3 compostas, razões, ou seja, 2 ou mais razões. A relação entre as grandezas ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. No primeiro caso, uma sobe e a outra sobe, como é o caso da relação entre o número de litros e o quilômetro percorrido. Quanto mais quilômetros percorridos, mais litros eu necessito. Então, um sobe e o outro sobe. Ou inversamente proporcional, uma grandeza sobe e a outra grandeza desce, como por exemplo o tempo e a velocidade. Quanto maior é a velocidade, menor é o tempo. Nesse caso, nós temos que a relação entre a grandeza tempo e velocidade é inversamente proporcional. Um exemplo, vamos utilizar inclusive o exemplo do enunciado. Nós temos uma moto, essa moto roda 100 km com 5 litros. Se eu quiser andar 500 km, quantos litros eu preciso? Então notem que 100 km está para 5 litros, assim como 500 km está para x litros. Como a relação entre as duas grandezas é diretamente proporcional, eu vou multiplicar em x. Então, x vezes 100, 100x, 5 vezes 500, 2.500. O 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 2.500 dividido por 100 é igual a 25 litros. Ou seja, com 5 litros eu ando 100 km, se eu quiser andar 500 km, eu precisarei de 25 litros. Analisando o nosso enunciado, na primeira parte, nós temos que o motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino está a 500 km de sua casa. Então, esse é a distância total. Sua moto consome 5 litros de gasolina a cada 100 km. Então, 5 litros está para 100 km. E o tanque da motocicleta tem capacidade para 22 litros. A parte 2, ele fala que tem um posto chamado Estrela a 80 km. Logo, se a distância total é de 500, 80 km é do posto até o destino, logo eu tenho 420 km da casa até o posto e 80 km do posto até o destino. 80 com 420 é igual a 500 km, que é a distância total.
Ele pretende partir com o tanque da moto cheio, ou seja, ele vai iniciar a viagem com 22 litros e planeja fazer somente 2 paradas, uma na ida e uma na volta. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para deslocar-se por 200 km no seu destino. Ou seja, do posto até a cidade eu tenho 80 km e ele ainda vai andar 200 km na cidade, ou seja, a movimentação até um restaurante, até um hotel, até um passeio, e depois ele pretende retornar ao posto. Então essa distância nada mais é do que 80 do posto até o destino, 200 km no destino e 80 km retornando do destino ao posto. 80 mais 200 mais 80 é igual a 360. E a quantidade mínima de combustível que eu preciso ter para sair do posto Estrela, andar 200 km e retornar para o reabastecimento no posto Estrela novamente. Então, o primeiro ponto para resolver essa questão, nós precisamos saber quanto de combustível ele tinha quando ele chegou no posto Estrela. E para saber quanto combustível ele tinha, eu preciso saber quanto ele usou do tanque para andar da casa dele ao posto Estrela, que é de 420 km. Vamos também realizar uma regra de 3 simples. Então, 5 litros é equivalente a 100 km, essa é a nossa referência. Se eu ando 420 km, quantos litros eu consumo? Então, x vezes 100 é igual a 100 vezes x, 5 vezes 420. O 100 está multiplicando, passa dividindo, 5 vezes 420 é igual a 2.100, dividido por 100 é igual a 21 km. Então, notem que o tanque era de 22 litros e ele gastou 21 para chegar até o posto. Como consequência, ele só chegou no posto com 1 litro. Guardem essa informação que ela é fundamental. Já no ponto 2, eu preciso saber quanto combustível ele precisa para poder ir do posto até o destino, andar 200 km lá e retornar ao posto. Lembrando que esse total é igual a 360, 80 mais 200 mais 80. Então vamos realizar essa regra de 3 simples, usando a nossa relação inicial, 5 litros está para 100 km. Então se eu quero andar 360 km, quantos litros eu preciso? Então 100 vezes x igual a 100x, 5 vezes 360, porque eu multiplico em x. O x vezes 100 vai passar o 100 dividindo, 5 vezes 360 é igual a 1.800, 1.800 dividido por 100 é igual a 18 litros. Então notem, muito cuidado, porque aqui, nessa alternativa, 18 litros, nós já temos uma alternativa equivalente a 18. Mas 18 é o que ele precisou para rodar desde o posto de gasolina até a cidade, mais 200 km e depois retornou até o posto de gasolina. Então ele precisa de 18 litros para realizar tudo isso. Mas ele já tinha um de sobra de quando ele saiu da casa dele e chegou até o posto. Dessa forma, a resposta final é: o mínimo de combustível a ser abastecido é 17 litros. Ou seja, 18 que eu preciso menos 1 litro que eu já tinha. Retornando então para as alternativas da minha questão, a alternativa que apresenta o valor igual a 17 é a alternativa C. Muito cuidado com a alternativa D, que é igual a 18. Mas eu já tinha 1 litro, então eu preciso só de 17 litros. E assim, finalizamos mais este conteúdo com o desejo de termos agregado valor para você e termos contribuído para a democratização de acesso à educação. Nos vemos em breve. Até a próxima!